Olá! Um assunto que deveria ser extremamente natural, muitas vezes é polêmico, o aleitamento materno. E como agosto é o mês dele, eu estou com Nayara Baraldi, que é obstetriz e também consultora em aleitamento. Nayara, é um prazer estar com você mais uma vez e é bastante interessante falar sobre aleitamento, porque o que deveria de fato ser natural, muitas vezes é polêmico. Eu acho que há algumas variáveis que você pode desmistificar para nós. Para a gente começar, eu sei que nós temos hoje algumas mães para a gente poder conversar também a respeito, mas a amamentação, ela realmente é boa para a mãe e para o bebê? Oi, Érica, queria agradecer primeiramente, a participação. A amamentação, na verdade, a gente fala que ela é um híbrido da natureza, então ela é uma coisa específica para essa criança e para essa mulher. Então, o que é interessante a gente trazer de benefícios? Para a mulher, então, diminuição de sangramento no pós-parto, por conta disso, um aumento, da hemoglobina circulante, uma diminuição de chances de anemia, recuperação, volta ao peso, anterior à gestação, muito mais prática, prevenção de alguns cânceres, como o câncer de ovário, e o câncer de mama, que é o principal deles. E também ele é tranquilizante para essa mulher, porque ele libera endorfina e por conta disso a mulher consegue ser mais serena. E assim, para o bebê eu não preciso nem dizer, são vários os benefícios. Então o que os estudos mais recentes estão mostrando para a gente? Primeiro dele, diminuição de alergia. Então, bebês com menor chance de rinite alérgica, problemas gastrointestinais. Além disso, problemas ortodônticos, problemas de fala. Isso também acaba sendo prevenido por conta da amamentação. Além disso, prevenção de cáries. Então, assim, são vários os benefícios, porque o leite da mãe é específico para o bebê. Você fala em benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. Antes de nós entrarmos em possibilidades de malefícios, que eu sei que também existe uma linha a esse respeito, você falou numa linguagem bastante técnica, questões de estudos que vêm sendo feitos. A minha pergunta é, uma questão mais emocional. Existe um elo que de fato fica maior entre mãe e bebê nesse momento? Com certeza. Hoje também o que a gente traz atualmente a gente vê muitas mulheres com depressão pós-parto. Então, o simples fato dessa vinculação, dela conseguir amamentar esse bebê, dela ter a possibilidade de ter o parceiro dela junto nesse processo, e essa amamentação na primeira hora de nascido é muito importante, porque a gente vai estar ajudando imunologicamente, ou passando anticorpos para esse bebê, e ao mesmo tempo a mãe consegue visualizar essa criança. Então, é cria dela, é do organismo dela. Então, todo o cheiro, o contato, o tato, faz com que essa vinculação fique mais fácil e também diminua as chances de tristeza puerperal, de depressão pós-parto. Então, o que é muito interessante para a gente. Mas, Nayara, se ela já está num quadro de depressão, ela tem facilidade para aceitar essa amamentação ou ela precisa de uma ajuda para isso? Na verdade, Érica, todas as mulheres precisam de ajuda. O período pós-parto é um período muito conturbado. Então, assim, psicologicamente, se a gente pensar pelo lado da psicologia, essa mulher ela vai estar numa fase de transição. Então, ela está deixando de ser filha e está passando a ser mãe. Então, ela tem todo aquele suporte, que ela fala, nossa, eu vou ter que cuidar de um bebê, será que eu vou saber cuidar? Então, se ela já encontra no estado de uma maior fragilidade, se ela tiver um apoio, seja de qualquer profissional, um profissional que saiba acolher, escutar, orientar, ela consegue garantir esse aleitamento. Certo. Nayara, eu sei que também ajuda para algumas prevenções do bebê e até nas funções psicossociais dessa criança, mas existe alguma preparação para essa mãe antes do nascimento? Então, antigamente a gente tinha várias coisas que as mulheres faziam, Talvez não seja até esquisito comentar disso. Tinha mulheres que esfregavam a bucha no mamilo, tinha mulheres que esfregavam a toalha nas mamas para poder fazer com que essa pele ficasse mais rígida. Mas isso não é mais necessário. O Ministério da Saúde traz nos protocolos dele atual, de 2013 e 2014, que a única orientação que a gente pode fazer para uma mulher é que ela tome banho de sol. Esse banho de sol até às 10 da manhã, ou se não após as 4 da tarde. Por quê? O sol ele estimula a liberação de melanina. Então eu vou aumentar a chance desse mamilo se tornar mais forte pela coloração dele. Então é a única orientação que a gente faz, o banho de sol, mais nada.
Você falou somente o banho de sol, mas a criança, ela precisa aprender a como mexer nos seios para essa amamentação, porque eu sei que cada criança tem, às vezes, até uma posição. Mas isso ela aprende antes ou ela aprende no momento em que a criança nasce e ela precisa, de fato, partir para a prática? É muito interessante se essa mulher tiver possibilidade, né, de frequentar os cursos de pré-natal que possam oferecer uma abertura para o aleitamento, para que ela consiga ver, então, né, na verdade, numa visão, né, não tão prática, mas posições que podem existir, né, como que esse bebê tem que abocanhar esse mamilo, essa areola, para que ela comece a imaginar como que ela tem que agir. Mas o mais interessante é a prática. Então, o que eu falo, a primeira semana de pós-parto é muito interessante que ela consiga ter acesso a um serviço, ou ter acesso a uma consultora, um profissional que possa orientá-la como fazer na prática esse bebê abocanhar, qual é a melhor posição, a posição que ela se sente mais confortável. Então, isso a gente só vai conseguir quando tiver mãe e bebê juntos. Sim, sem dúvida, e a consultora pode fazer, de fato, esse acompanhamento. E, Nayara, existe um tempo para a amamentação que seja adequado? Eu sei que o Ministério da Saúde já prevê, mas o que você diz a respeito desse tempo? Na verdade, eu sempre segui a recomendação do Ministério, porque para a gente chegar, né, num patamar de recomendação do Ministério, a gente teve muitos estudos por trás. Então, o recomendado, 6 meses exclusivamente, quando nós dizemos exclusivo, não precisa de água, chá, nem qualquer outro alimento. E, além disso, até 2 anos com complementação. E quando o Ministério traz complementação, é com relação à alimentação do bebê. Então, ela não precisa, eu tenho leite materno, eu vou parar para complementar com leite artificial ou um leite de vaca? Não, você continua com seu leite materno e, além disso, você faz a introdução alimentar com papa, suco, fruta, né? E isso o Ministério fala, 2 anos ou mais. Há mulheres que não querem ou não podem. O que você diz a respeito disso? Eu acho, Érica, que a gente tem que respeitar todas as opiniões. O que eu, enquanto consultora, faço é mostrar benefícios e malefícios se ela parar de amamentar. E, na verdade, a escolha vai ser dela. O mais importante, antes dela tomar essa decisão, é que ela possa ser escutada. Né? Na maioria das vezes, os profissionais de saúde já chegam taxando essa mulher por ela não querer amamentar. Mas muitas vezes a gente precisa saber todo o histórico que ela teve. Como você mesmo disse, às vezes uma depressão, às vezes um quadro de tristeza, né, de separação, de briga na família. Tudo isso faz parte desse momento que ela está passando. E não vai ser fácil ela amamentar nessa circunstância. Então, antes dela tomar a decisão, a gente tem que escutá-la, orientá-la e depois ver o que ela decidiu e respeitar. Bom, se ela não puder, talvez traga alguns malefícios. Ou a própria amamentação, você acredita que pode trazer malefícios para ela e para o bebê? Na verdade, eu não vejo malefício na amamentação, né? O que a gente acaba vendo, eu vou dar um exemplo, as mulheres portadoras do vírus do HIV, ainda no Brasil, pelo Ministério, elas são desencorajadas a amamentar. Mas estudos internacionais trazem o que para a gente? Que se essa mulher tiver uma carga viral baixa, e, né, estiver em tratamento com antirretroviral, ela poderia amamentar tranquilamente, sem passar esse vírus para o bebê. Só que aqui a gente ainda está com um pouquinho de dificuldade para fazer isso. E daí essas mulheres, né, o que tem de malefício para ela? Porque ela vai ter que secar esse leite, então ela vai passar por um processo, né, de às vezes ter que enfaixar as mamas, tomar um remédio para que o organismo reconheça que ela não possa amamentar. E para o bebê a gente vai começar, né, introduzir um alimento que não é específico para ele. Então, a chance de rinite, de problemas gastrointestinais, né, e até esse problema da vinculação pode aumentar e se agravar. Uma pergunta para a gente fechar esse bloco. Cirurgias no seio, com próteses, normalmente atrapalham? Você tem alguma recomendação em relação a isso? Hoje em dia, né, os implantes de silicone não têm atrapalhado, né, principalmente porque eles são colocados atrás do músculo. Então, ele não interfere na parte de produção de leite. Agora, nos casos que a mulher teve que fazer uma redução mamária, a gente já tem um pouquinho mais de dificuldade, mas não que ela não consiga amamentar. Às vezes, até estabelecer o fluxo de amamentação dela, a gente tem que entrar com um complemento e depois a gente acaba tentando aumentar esse fluxo, né, e tranquilizar o quadro, e às vezes ela consegue ficar só na mama sem ter que entrar com leite artificial. Nós temos também em relação a amamentar em público, mas como nós vamos conversar com as mamães que estão com os seus bebês, as suas crias, como elas mesmas às vezes dizem,
Eu quero saber delas, se elas já amamentaram em público, qual foi a sensação e um pouco dessa história. Então, Teoria e Prática vai para o intervalo e volta já com as mamães. Bem, agora eu estou com a Nayara e com as mamães, com a Michele, a Nájila e também a Lília. São 3 casos um tanto diferentes, mas eu quero até começar com a Nayara. Nayara, desistência normalmente tem, é difícil você convencer as mamães a amamentarem ou não? Ultimamente elas estão aceitando melhor e preferem esse caminho? Então, Érica, é super interessante comentar sobre isso, porque, na verdade, as mulheres querem amamentar, mas o sistema é muito complicado. Por quê? Às vezes ela não tem apoio, a gente vai ter interferência da família, né? Então, tudo isso pode tirar dessa mulher a segurança em amamentar. Então, é por isso que eu reforço, se ela puder já se preparar durante a gestação, né, tendo cursos teóricos, né, se aproximar do tema amamentação e depois, na prática, ter alguém que auxilie, principalmente nesse primeiro mês, ou nos primeiros 15 dias, o sucesso da amamentação é bem profícuo de acontecer. Né? Desistência por si só, né? Assim, eu não quero amamentar, é mais raro da gente encontrar. Mais difícil. Mais difícil. Eu sei que tem o caso da Nájila, que quase desistiu, passou essa vontade. Eu quero saber com ela, então, Nájila, por que a sua opção talvez em desistir? Porque amamentar é difícil. No primeiro e no segundo mês eu tinha bastante leite, mas no terceiro mês e no quarto o corpo já se acostuma com a demanda do bebê. Então começa a ficar, parece que você tem menos leite, e daí o bebê começa a chorar, e você pensa que é fome. Então vem na sua cabeça, primeira coisa, comprar um leite em pó, né, para ver se ele dorme. Então, por isso que é difícil, né? E eu pensei mesmo em começar a dar esse leite em pó, mas eu tive o auxílio e o apoio da Nayara e de outras pessoas, e eu continuei, deu tudo certo, eu amamentei até 6 meses exclusivo. E ele está bem forte. Está bem forte. Com quantos meses ele está? Está com 8 meses. 8 meses. Uhum. Agora você parou de amamentar? Não, continuo amamentando. Continua só no amamentando. Peito. Tem ideia de quando que você vai parar? Ainda qual não, tempo? Até o tempo que for. Certo. Eu queria que você passasse para a Michele. Eu sei que não é o Edu, mas o teu outro filho você amamentou até 1 ano e 2 meses. Você acha que foi essencial amamentar esse tempo? Amamentaria mais? Qual é o tempo que você normalmente indica, Michele? No meu caso foi muito importante. Ele é alérgico alimentar, ele tem alergia ao leite, então não é qualquer leite que ele poderia tomar. Apesar de eu ter voltado a trabalhar mesmo com ele, eu fazia dieta de exclusão de leite e mesmo assim continuo amamentando. Acho que é muito importante para a parte imunológica da criança, né? Fora a questão do vínculo que se forma, né? Eu sou bem a favor da amamentação pelo máximo de tempo que a mulher puder fazer e claro que assim, respeitando a criança, né, as necessidades da criança. Eu acho que é muito mais um respeito à criança do que à vontade da mãe, propriamente dita. E você falou que voltou a trabalhar. Voltei. Isso foi tranquilo? Como que você fez para continuar amamentando e voltar a trabalhar? Do primeiro foi bem difícil, pela inexperiência, assim, a primeira coisa que eu pensei foi em dar um leite artificial também. E foi o que eu fiz, e aí foi quando começou todos os problemas da alergia. Do Edu agora já foi muito mais tranquilo, durante a gravidez eu já fui me orientando, eu comprei uma bombinha elétrica, então eu tirava o leite, congelava,
deixava com a minha mãe, que cuidava dele, e ele mamava o meu leite mesmo, que ele já estava acostumado. Não teve nenhum problema de adaptação com o leite, foi tranquilo. E você recebeu alguma recomendação para fazer, como guardar esse leite? Você já sabia como fazer isso? Tem uma recomendação específica? Tem uma recomendação específica, tem uma temperatura que ele tem que ficar, tem um recipiente que tem que ficar, tem que ser esterilizado, limpinho, tem um prazo máximo em quantidade de dias que pode ficar, mas é muito tranquilo, qualquer pessoa pode fazer em casa, não precisa de nada muito especial. Certo. Eu gostaria de passar um pouquinho para a Lilian, porque eu sei que o bebê dela é prematuro, nasceu prematuro. E, Lilian, você teve alguma dificuldade ou pensou em não tentar amamentá-lo quando ele nasceu? Porque eu sei que tem uma questão de sucção, a criança não está tão preparada, é um pouquinho mais difícil. Passou isso pela sua cabeça? Foi muito difícil, sim, mas desistir eu nunca pensei, não. Sempre eu tinha determinação de que eu queria amamentar e assim, a gente foi. Muita determinação, muito foco, né? E a gente conseguiu. Realmente foi mais difícil, porque ele não sabia sugar, né? Ele nasceu de 34 semanas, mas a gente conseguiu aprender junto. E agora ele mama super bem. Com quanto tempo ele está? 2 meses. 2 meses e está mamando bem. Muito bem. Depois até eu vou falar com a Nayara, mas até, já que está com você, eu sei que existem posições diversas para amamentação. E eu vi você no intervalo amamentando e ele sentadinho. Sim. É a única posição que ele gosta? Ele aprendeu na maternidade a mamar assim, por ser prematuro, e ele tinha essa dificuldade de sucção e de engolir mesmo, de deglutição. Então, a posição sentadinha era mais fácil, né, por conta da gravidade mesmo, então, para ele não engasgar e nem nada disso. E aí ele aprendeu assim e ele gosta de mamar assim, ele nunca mais quis mamar de outro jeito, em outra Você posição. tentou? Já tentei. E não adianta. Já tentei porque as pessoas ficam incomodadas em ver, né? Ah, Sim. mas tá mamando sentado, que coisa estranha, né? Principalmente as pessoas mais antigas, minha avó. Então, eu já tentei fazer ele mamar deitado, mas ele não gosta. Ele gosta de mamar sentadinho, então, se tá bom para ele, tá bom para mim também. Tá ótimo. Por favor, Nayara, essa questão de posições, existem de fato posições diferentes? Isso tem que ser respeitado pela vontade do bebê? Então, Érica, existem diversas posições e, na verdade, a gente vê o que é melhor para a mãe e para o bebê, né? Tem casos que a gente passa orientações, que nem no caso da Lilian, né? Para o bebê abocanhar, às vezes, né, por ele ser prematuro, é muito mais fácil numa posição sentado, numa posição que a gente fala invertida, quando a gente coloca o bebezinho invertido, né? Então, ao invés de colocar a barriguinha para frente, a barriguinha aqui embaixo do braço. Mas, assim, isso tudo vai depender, né, de cada mulher e de cada bebê. Então, assim, a gente mostra as diversas posições. Tem mulheres que gostam de amamentar deitadas, mulheres que têm muita demanda, um fluxo muito grande para o bebê não engasgar. Então, às vezes, elas ficam mais reclinadas e colocam esse bebê para amamentar. Então, sempre respeitando, então, a demanda daquela mulher e daquele bebê e o que ela se sente mais segura para conseguir, a forma como ela se sente mais segura para conseguir amamentar. Certo. E até, Lilian, em relação ao pediatra, uma criança com 34 semanas, você querendo amamentá-la, com uma consultoria especializada auxiliando. O pediatra concordou com isso? Não. Tanto é que quando ele nasceu, a primeira coisa foi, né? Ai, vamos fazer o suplemento. Eu falei, não, eu tenho muito leite. Eu saí já do centro cirúrgico já tinha leite. Então, se ele não consegue sugar, a gente tira o meu leite e dá o meu leite para ele. Tudo bem? Ah, então tudo bem. Aí ele aceitou. Então foi assim, no início, quando ele não conseguia sugar muito, ele ficava muito cansadinho, né? Por ser muito pequenininho, a boquinha dele era muito pequenininha. Então, eu tirava o meu leite e dava no copinho para ele não perder esse estímulo de sugar, né? E aí ele foi aprendendo aos poucos a sugar e foi super bem. Foi bem. Foi bem. Você já pensa em outra criança? Sim. Que tá pequenininha, é seu primeiro filho, né? Meu primeiro filho. Mas você já pensa já penso, por sim. enquanto foi muito bem, tanto a gravidez Foi quanto a tudo muito bem, amamentação, foi certinho. Então, eu acho que é próximo importante vem. ressaltar também o apoio da família mesmo, né? Principalmente Sim. do companheiro, do marido, porque tem que ter muita paciência, determinação e paciência o ato de amamentar, né? Então, acho que sozinha mesmo é difícil a gente conseguir. A gente consegue por conta do apoio que a gente recebe dos familiares, né? E dos anjos, dos nossos anjinhos da guarda, né? Que são as nossas consultoras, as doulas. E essa palavrinha eu acho que é chave, a paciência, de fato, porque a criança chorando e às vezes Sim. as mães achando que elas precisam de algum complemento é bastante difícil. Muita paciência e muita persistência que dá certo. E agora eu quero quebrar com a Michele um mito, por favor. Michele, não sei se eu podia falar isso
aqui gravando, mas sei que você está grávida. Então, em primeira mão, né? Tá todo mundo sabendo agora. É seu terceiro filho Meu que vem por terceiro aí. filho. Não sabe ainda se é Não, menina não ou sei. menino. Existe um mito de que, ao engravidar, se você estiver amamentando, o ideal é parar. Você continua amamentando o Edu, que está com 10 meses. Foi a primeira coisa que eu ouvi, assim, será que não faz mal continuar, o bebê tá mamando, o Edu tá mamando e você tá grávida, né? Mas logo eu fui me informar e isso realmente é um mito, não tem nenhum respaldo científico para a gente acreditar nisso, isso é natural, a mãe pode amamentar, eu vou continuar amamentando e pretendo amamentar os dois juntos. É mesmo? Sim. Quando nascer, o Sim. próximo que sejam os Porque dois. ele vai estar com 1 ano e meio, aí o outro nasce, a gente continua Sem até dúvida. 2 anos, possivelmente. Não sei, Fantástico. quando ele Depois quiser. nos informe se deu tudo certo. Porque Vai dar. realmente vem com essa situação de que é um mito. Né? Porque se a criança é saudável, os dois não tem problema Não tem nenhum. problema. A mãe tendo uma boa alimentação, né? Não tem porquê. E olha só, Davi, né? O Davi quis comer agora. Né? E eu acho que é uma situação bastante interessante. Pode até ficar com você, Michelle. Eu sei que você passou por uma situação de amamentar em público, que seria num shopping, e foi repreendida por conta disso. O que Eu você acho que- sentiu? Acho que todas nós que amamentamos, acho que por vezes acontece da gente tomar algumas olhadas estranhas, principalmente do pessoal mais velho, assim. E aconteceu comigo no shopping, de estar amamentando, e uma senhora vem falar: você não tem uma fraldinha, um paninho para cobrir a cabeça? Falar: eu não gosto de comer com a cabeça coberta, então eu acredito que ele também não. Então eu não vou cobrir, eu não estou criando nenhuma situação estranha, não estou me Sem expondo, dúvida. então Sem acho dúvida. muito normal, as pessoas precisam respeitar isso. E até algumas pessoas estão tentando restringir de fato, e acho que é um momento que a ideia do mamaço, né, que todos façam a sua parte. Com certeza. Meninas, parabéns pela coragem, parabéns pela iniciativa. Nayara, consultora fantástica, e espero que de fato você ajude outras mamães com esse momento que é tão especial para a vida humana. É isso aí. O Teoria e Prática fica por aqui. Agradeço a presença, inclusive, dos bebês, que logo, logo estarão crescidos. E deixo um e-mail para as dúvidas e sugestões, teoriaprática@uniararas.br. Até a próxima!